Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe o advogado Welton Roberto. Vamos falar sobre uma série de assuntos. Eu agradeço o Welton por ter aceitado o nosso convite. Um dos assuntos mais palpitantes, que mais está na pauta hoje, é a questão da reforma trabalhista, ou no caso agora, a terceirização. Qual a tua análise desse momento em que o Congresso muitas vezes vai contra a opinião pública sobre um processo de terceirização? Bom, eu agradeço mais uma vez o convite e dizer que é uma honra poder participar desse programa que consegue trazer essas pautas vivas, né, para que nós possamos fazer uma discussão mais substancial, mais séria. Primeiro, eu não chamo de reforma, eu chamo de deforma. Estão deformando, acho que o governo Temer, na sua ilegitimidade, na sua forma precária como ascendeu ao poder, fazendo acordos espúrios, fazendo todo tipo de negociatas para chegar ao poder. Ele hoje revive pautas que, por exemplo, a reforma trabalhista, que é uma deforma trabalhista de 98, esse projeto, que ninguém tinha coragem de colocar para poder fazer o enfrentamento aos direitos conquistados dos trabalhadores, principalmente depois que esses direitos ficaram consolidados. Aí hoje você tem um número absurdo de pessoas desempregadas, estamos vendo uma crise econômica e política, e eu digo que a crise econômica ela foi alimentada por essa crise política. Essa crise econômica ela existe no mundo desde 2008, e a gente não pode negar isso em hipótese alguma, né? A Europa, os Estados Unidos, agora você vê a China, vê a Índia. Então, nós temos uma crise mundial, que é a crise do sistema capitalista, que ela é cíclica. Todo mundo que estuda o capitalismo sabe que o capitalismo tem as suas crises cíclicas. Essa crise vem em 2008 e ela foi realimentada e de uma maneira muito maquiavélica. E hoje eles não sabem mais o que fazer. Então, nós temos hoje um universo de desempregados. A solução mágica para isso seria, segundo eles, na concepção equivocada deles, fazer uma flexibilização dos direitos trabalhistas para tentar criar mais vagas. Na verdade, isso não vai acontecer. Você vai precarizar a relação de trabalho, né? Já há uma demonstração substancial de que o trabalhador terceirizado, ele trabalha 3 horas a mais do que o trabalhador que tem as suas garantias seletistas. Já há uma demonstração que, além de trabalhar 3 horas a mais, ele tem uma rotatividade maior no emprego, ou seja, ele trabalha 2 anos e 7 ou 8 meses a menos do que o trabalhador seletista, por conta dessa sua rotatividade, por conta dessa flexibilização de garantias do seu direito de trabalho. Então você tem aí hoje uma forma de você terceirizar, e o que mais, para mim, o que mais me incomoda é você terceirizar a atividade fim do serviço público. Então você vai poder ter, por exemplo, professores terceirizados, né? Algumas mas isso significa que a gente vai ter, ao invés de não ter professor, não, tem que ter concurso público para professor. Né? Já pensou a atividade policial terceirizada? Hein? Como é que ficaria isso? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, o que se vende como grande diamante é um ouro de tolo, como a gente diz. Eu sou radicalmente contra essas reformas, primeiramente porque ela não teve um debate com a sociedade. Esse debate com a sociedade precisa ser explicado. E hoje, infelizmente, as pessoas estão meio zumbizadas, eu vou dizer assim, meio zumbis com essa Operação Lava Jato, que virou, né, a grande pedra de toque há 3 anos, né, em episódios cada vez mais contundentes, uma série bem longa, né, fase 555, e todo mundo acha que a Operação Lava Jato é a solução dos problemas do Brasil. Eu digo que na hora que você utiliza o direito penal ou o direito processual penal como solução de problemas econômicos, nós estamos realmente no fim da linha, no fundo do poço. Então, as pessoas começam a enxergar a Lava Jato como se fosse a grande solução dos problemas do Brasil, como se ela, por si só, ela fosse acabar com toda a corrupção endêmica, né, que existe desde que a gente se conhece por gente, ou seja, desde que o Brasil é Brasil. Então, assim, essas relações de corrupção, você veja que o pano de fundo da corrupção já foi usado no golpe de 64, foi usado agora nesse golpe que foi dado na democracia. E eu digo golpe com muita tranquilidade, sem fazer nenhum tipo de alarde, até porque a forma como se deu, né, foi um golpe à democracia, independentemente de quem esteja ou quem estivesse à frente do poder executivo nacional. Até porque, por exemplo, eu não em momento algum defenderia que o prefeito da cidade ele sofresse um impeachment ou o governador sofresse uma questão econômica, ou por incompetência dele. Até porque a incompetência faz parte
do processo de escolha, do processo de amadurecimento eleitoral que nós vamos ter que passar. Então, a nossa democracia ainda é muito jovem, a gente tem um processo de redemocratização do país para a eleição presidencial a partir de 89, e você tem 2 impeachments já nesse interregno. Por quê? Por conta da economia, por conta de problemas econômicos. Então, se o governo é incompetente, ele não pode ser tirado por impeachment, vai ser tirado no voto. Isso amadurece o eleitor, faz com que ele consiga compreender o poder real que ele tem na hora de fazer a sua escolha, dar o seu voto. E o que está acontecendo, não. A gente acabou elegendo um super-herói, né, que ele vai resolver todos os problemas da nação. Infelizmente, eu digo, na hora que você escolhe um super-herói como um juiz, né, ou seja, você escolhe o judiciário como super-herói, é porque a coisa já realmente não tem mais nenhum tipo de salvação. Então, assim, eu lido com o judiciário há 25 anos. A gente compreende as mazelas que o judiciário passa, é um dos poderes mais lentos, mais caros e mais privilegiados que nós temos nesse país. Né? Se nós começarmos a falar dos privilégios do Poder Judiciário, tem interesse de permanecer, tem um programa aqui para a gente fazer uma roda e fala isso com tranquilidade. Com tranquilidade. Né? O único trabalhador que tem 60 dias de férias é o juiz. Então a gente tem que começar a perceber, e lógico, a conquista dele é uma conquista, sim. Não estou querendo tirar a conquista deles, não, mas estou dizendo que existem alguns privilégios, um auxílio moradia de mais de R$ 4.700, quando já tem inclusive casa para morar. Então tem privilégio que a gente precisa começar a discutir. Então na hora que você elege o Poder Judiciário como se fosse o salvador da pátria, o Poder Judiciário não é essas coisas todas. Eu respeito, até porque faço parte dele como advogado, mas o Poder Judiciário não pode ser a tábua de salvação de um país que está numa crise econômica realimentada e retroalimentada por uma crise política muito forte. O judiciário, muito do que tem se discutido nos últimos dias, isso de forma muito ampla, há uma crítica, inclusive ao juiz Sérgio Moro, de que ele, e à Polícia Federal, ao Partido Dallagnol, de que eles não colocam na roda o PSDB. O judiciário tem partido? Eu acredito sim. Infelizmente, a gente não pode... Infelizmente, é uma coisa que se constatou pela realidade das suas decisões. Né? Você tem, por exemplo, alguns membros, o Gilmar Mendes, ministro, que disse que quando se pegou o PSDB fazendo o Caixa 2, né, ele disse que o Caixa 2 para o PSDB era uma escolha do empresário. Como assim? E quando foi para o Partido dos Trabalhadores, era propina. Quer dizer, para o PSDB era uma escolha do empresário, para o Partido dos Trabalhadores era propina. Ora, não se deve tratar desigualmente situações iguais. Se é propina para todo mundo. E aí é uma crítica que eu faço, inclusive, ao Partido dos Trabalhadores. Já fiz de maneira interna, faço de maneira externa, sem nenhum tipo de problema. Né? Não se podia continuar realizando as condutas que ele, inclusive, acabou condenando. Então você vai buscar nos mesmos meios, nas mesmas formas de alimentação político-eleitoral o que os outros faziam. Foi esse o grande problema. Né? Então, assim, não é beatificar, até porque assim, nós não podemos beatificar partido nenhum. E também não podemos demonizar partido nenhum. Até porque os partidos são feitos de pessoas, de homens que têm boas e más intenções. E isso é uma coisa que a gente precisa... A avaliação deveria ter buscado um financiamento público de campanha? Sim, sim. Para mim, a grande omissão, com todas as conquistas que o PT trouxe ao povo brasileiro, né, que foi a conquista da educação, uma educação mais inclusiva para todos, com a construção de 18 universidades federais, né, com Minha Casa Minha Vida, foi o maior programa de construção de moradia do mundo. Você nunca teve em um país construído tanta moradia como se construiu em pouco tempo. Né? E eu digo isso porque eu sou professor universitário, a revolução do ensino ela é muito lenta. Você demora pelo menos 20 anos para formar, e não é formar e deixar essa pessoa preparada já tinindo, não, é para formar uma consciência de um cidadão em uma profissão. Então eu aos 21 anos de idade eu já era advogado, mas eu pergunto a você, eu era o mesmo advogado que sou hoje, 25 anos depois? Não, de maneira alguma. Hoje eu sou um melhor advogado do que eu era 25 anos atrás. Mas eu, aos 21 anos de idade, eu era advogado. Então, demorou o quê? 21 anos para você formar o cidadão. Então, assim, a grande revolução do ensino que se começou no governo Lula só vai ter reflexo daqui a 20 anos se eles não desmontarem o que estão acabando de desmontar. Porque já há indícios, já há movimentações de se acabar com a universidade pública nesse país. Não é? Então, assim, você tem que começar a entender que na hora que você tem um trabalho de inclusão social, de inclusão educacional, de inclusão cultural,
Isso é uma revolução. Então, isso é um ponto positivo. E qual é o ponto negativo? Qual é o ponto omisso que eu digo? A reforma política era necessária. A reforma tributária era necessária. A reforma dos meios de comunicação ela era necessária. Então, e tinha ambiente para isso? No segundo mandato de Lula tinha. No primeiro mandato de Dilma até 2012 tinha. Esse ambiente existia. Então, assim, e por que existia? Aí nós temos que começar a entender essas relações, né, que o Lula chama de governabilidade com o Congresso. Eu sempre digo que nosso sistema não é presidencialista. Nosso sistema, na verdade, é um parlamentarista atemperado. Porque se você não tiver uma relação boa com o Congresso, o presidente não governa. Se o governador não tiver uma boa relação com a Assembleia, o governador não governa. Se o prefeito não tiver uma boa relação com a Câmara Municipal, ele também não governa. Então, o que significa isso? Que essa relação entre Poder Executivo e Legislativo ela não é tão interdependente como já dizia Montesquieu. Ela é uma relação, infelizmente, que acabou sendo conspurcada por conta desse toma lá da cá. Então você vê, por exemplo, parlamentar dizendo eu conquistei 10 milhões para tal canto. Quer dizer, ele vira o próprio instrumento do Poder Executivo. Porque com as suas emendas, ele acaba tirando dinheiro do Executivo e trazendo para um município, trazendo. E isso retroalimenta essa cadeia eleitoral suja, né, que nós estamos a vivenciar já há tantos anos. Então, essa reforma eleitoral, ela é necessária, a reforma política é necessária. Tinha ambiente? Tinha. Naquele momento, Lula tinha a sua maioria no Congresso, naquele momento Dilma tinha a sua maioria, ainda que Dilma tivesse uma relação muito pior com o Congresso que foi eleito, porque o brasileiro, além de tudo, ele não sabe votar. E quando eu falo de que ele não sabe votar, porque nós não tivemos um amadurecimento para isso, né? Por exemplo, a gente vota no deputado federal, deputado estadual, sem saber qual é o pensamento que ele tem em relação a projetos de lei. Aí a gente vota... Mas eles têm pensamento? Mas tem que ter, entendeu? Eles têm que ter. Mas eles têm? Não, esse é o problema, não tem. Porque como é que você vota, por exemplo? Exemplo, a gente teve... Como é que você vota no... O PT perdeu a eleição congressual em 2014 e ganhou a eleição executiva. Não adiantou de nada. Não adiantou você dar a eleição a Dilma, certo? E dar a maior derrota congressual a ela em 2014. Então, o que acontece? Você começa a ampliar as bases de negociação com o Congresso. Então, ela tinha que negociar, ao invés de 6, 7 partidos, com 20. E a fome dessas pessoas, a voracidade com que eles chegam no Poder Executivo para poder ter cargos, ter benefício, ter uma série de coisas, é muito grande. Então, na hora que você começa, por exemplo, falava que a Dilma tinha não sei quantos ministérios, mas o PMDB não deixou ela ter menos. Porque ele queria tudo para ele. Essa relação espúria, ela foi conspurcada. Por isso que eu digo, nós não vivemos num sistema presidencialista. A gente finge. Nosso sistema é um sistema parlamentarista temperado. Porque quem comanda esse país é o parlamento. Quem comanda esse país é o presidente do Congresso. Quem comanda esse país é o presidente do Senado. São eles que vão fazer as pautas bombas ou não. Essas reformas todas, essas deformas todas que nós estamos vivenciando, é o quê? Né? Se falar agora numa reforma da Previdência absurda, do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, até agora ninguém provou. Porque, assim, existem lendas urbanas que são colocadas pra gente, a Previdência está quebrada. Mas prove por que está quebrada. Quem são os grandes devedores da Previdência? Por que ela quebrou, já que dizem que ela está quebrada? A salvação, então, é a gente pagar o resto da vida e não ter previdência nenhuma, porque na hora que você disse que alguém tem que trabalhar, né? E não só trabalhar e contribuir, porque é uma diferença muito grande. Na hora que eu tenho que ter 49 anos de contribuição, significa que eu posso, por exemplo, ficar 2 anos desempregado. Então, eu vou ter que ter 51 anos de atividade laboral, contando que eu fiquei 2 anos desempregado, já que eu não contribuí para a Previdência. Eu fiquei mais 2 anos fora, então eu tenho que juntar mais 49, são 51. Quem é que tem expectativa de vida para se aposentar aos 80, 90 anos? O que vai usufruir. O que vai usufruir disso? Então a gente começa a repensar que existem coisas no país que são alimentadas e infelizmente, é uma coisa absurda, né? Por isso que a gente tem que, quando assiste televisão, e você que está me assistindo agora, assista também com um pensamento de reflexão. De duvidar do que eu estou falando, de procurar nas fontes de informação. Eu não quero ser o dono da verdade de nada, mas veja, a Rede Globo, posso falar da Rede Globo? Pode, claro. A Rede Globo, ela de uma certa forma, ela adotou o governo Temer como se fosse seu, porque ela alimentou isso e levou as pessoas com aqueles flashes diários, minuto a minuto e tal. Quando tinha 5 pessoas na rua, ela disse, olha aqui a grande manifestação com 5 pessoas na rua. Então ela foi alimentando isso.
Veja que absurdo que ela faz agora. Ela começou a dar exemplos de pessoas com 80 anos trabalhando como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Como se isso fosse bom. Alguém aos 80 anos trabalhar. Mas veja, é diferente você ter uma atividade laborativa, terapêutica, que aí você tem, por exemplo, um senhor de 70, 80 anos já está trabalhando como terapia para o seu tempo. Então ele não tem nenhuma responsabilidade econômica com o seu meio. Do que você ter uma pessoa com 80 anos de idade com responsabilidade de levar para casa o ganha-pão, de ter aquela pessoa como um contribuinte efetivo da Previdência, como uma pessoa que está ativa na sociedade com 80 anos de idade. Sobre esse papel até do que é colocado de discurso, de pauta, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para falar sobre esse assunto. A gente volta já.